Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o vereador Gilmar Nascimento. Ele vai falar um pouquinho do seu ponto de vista e como ele começou na política. E ao final do programa teremos o grupo Imbaúba acompanhado do poeta Celdo Braga. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o vereador Gilmar de Oliveira Nascimento, mais conhecido como Gilmar Nascimento. Ele que é advogado também, advogado praticante, inclusive, professor universitário, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. E vamos conversar um pouquinho da vida, no início, na política do Gilmar. Gilmar, primeiro um prazer ele ter aqui no programa. E, inicialmente, você não queria trabalhar com política. Como é que foi esse início da trajetória e esse começo na vereança? Bom, primeiramente, uma alegria, Rodrigo, estar aqui no Ponto de Vista e poder compartilhar da história, fazer a história do programa também. Já assisti algumas vezes, vi que outros políticos e autoridades já estiveram no programa e a gente poder participar e prestar conta, falar um pouco da nossa cidade e da vida política é, sem sombra de dúvida, uma alegria. Quando a pergunta que você me faz é sobre a tua história, o início de tudo isso, geralmente eu acredito que todos nós temos um sonho. O sonho, ele é a primeira mola propulsora, né, de avanço, de crescimento, de metas. E eu sempre tive um sonho. Meu sonho, ele não era um sonho que enveredava pela vida política, partidária, poder legislativo, mas o meu sonho sempre foi e nunca escondi dos meus amigos, meus pares, o judiciário. Eu sou apaixonado pela justiça e pautei o caminho do judiciário, inclusive fiz escola da magistratura já pensando nisso. E no meio do caminho, vivendo numa comunidade, a minha história na comunidade ali do Parque 10, a comunidade sempre enfrentou um problema muito grande de exclusão da comunidade, porque os prefeitos, os governadores, eles sempre tinham uma visão de que o Parque 10 é um bairro de classe média e que de repente não precisava mais de nada, enquanto muitos problemas estavam ali localizados e o Parque 10 tinha aquela visão de um bairro de oposição. Alguns prefeitos achavam que o Parque 10 era um bairro que tanto faz fazer como não fazer, o Parque 10 sempre foi de oposição. E aí os problemas foram se avolumando e um dia um grande grupo de moradores e amigos me procuraram para que eu fosse o candidato numa eleição de 2000 pelo Parque 10. E de repente conversei com eles, tentamos buscar outros nomes, até porque eu teria que mudar a minha rota, o meu sonho. E naquele momento ali nós conversamos, indiquei 3 nomes, mas havia algumas dissidências. E de repente, depois de muita conversa, eu resolvi aceitar aquela proposta e nós saímos candidatos. Não tivemos êxito no primeiro momento, eu tive quase 3.000 votos, fizemos uma campanha muito cidadã e obtivemos 2.943 votos, o que nos rendeu aí a primeira suplência. Em 2002, o companheiro Arthur Bisneto, que foi o candidato que foi eleito no pleito de 2000 vereador, e eu suplente dele, ele saiu candidato a deputado estadual, e eu fui chamado para a Câmara. Foi a primeira vez que entrei no poder legislativo da cidade. Nunca tinha ido na Assembleia, nunca tinha ido na Câmara Municipal. A primeira vez que entrei foi para assumir o cargo de vereador. E aí começa toda uma história. Aí, depois desse começo, você começa a trabalhar como vereador, representando principalmente os moradores do Parque 10. E chegando lá, a gente sabe, o vereador de primeira viagem, ele fica meio assim, mas peraí, eu vou querer fazer tudo e acabo não conseguindo. Você chegou a se decepcionar no início ou não? Ou já estava preparado para não conseguir fazer algumas coisas que a sua comunidade pedia? Na realidade, Rodrigo, nós que somos advogados, nós já entramos, né, na vida política, já com um conhecimento de como funciona a questão dos projetos de lei, da formação do Estado.
mas nós chegamos realmente com aquela vontade de resolver todos os problemas. A diferença é que nós sabemos que não tem, que existem limites e que tem competência, você não pode resolver alguns problemas. Segurança pública é o deputado estadual, saúde de alta complexidade, de média e alta complexidade é o deputado estadual. Então, geralmente na cabeça da população, o vereador ele é responsável, ele seria a pessoa responsável para resolver todos os problemas. E na realidade você quer resolver todos os problemas, só que não depende só de você. E aí nesse primeiro momento, nos primeiros 9 meses foi muito difícil, porque eu queria resolver todos os problemas. Então a gente ouve sempre dizer que todo político é corrupto, é bandido, não faz nada, só aparece em época de eleição, dá barrigada, entre aspas, porque é colocado pela sociedade. E eu me prontifiquei a fazer diferente. Andar em todos os locais, dizer sim, dizer não. Eu comecei a andar por locais onde as pessoas geralmente não andavam. Eu fui para o Tarumã-Mirim, conheci a realidade da comunidade rural, onde eu vi pessoas carregando saco de carvão na costa, e eu fui conversar com aquelas pessoas, locais de difícil acesso, Puraquequara. Então eu comecei a andar na cidade de Manaus como um todo, primeiro entendendo que eleito vereador, você não pode ser vereador de uma comunidade, você é vereador da cidade de Manaus, porque o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes da cidade. Então você representa 1.800.000 pessoas. E você tem que ter esse conceito. Mas tentando fazer tudo em todos os locais e também não ficar aquela questão, só o Parque 10, embora eu tenha sido impulsionado pela comunidade do Parque 10 de estar na Câmara Municipal de Manaus. Eu acredito que essa conquista, ela surge num pensamento, num clamor do Parque 10, mas a responsabilidade de fazer tudo. E eu acabei sofrendo muito logo nos primeiros momentos para tentar entender a engrenagem, como funciona, fazer uma indicação, fotografar um problema na cidade, levar e o secretário não atende e leva para o prefeito, você tem que recorrer à tribuna para fazer com que aquilo aconteça, porque diz, o político não faz nada. O político, ele faz acontecer. Geralmente eu já ouvi até de político, Rodrigo, dizendo, se algum político chegar na sua comunidade falar que vai fazer isso, o político está mentindo porque ele não faz nada. Não é verdade. É o político que representa os anseios da população, ele vai no local, ele fotografa aquela imagem, ele leva aquela imagem para a Câmara Municipal de Manaus, ele leva para o prefeito, ele transforma em indicação, ele faz um clamor, um problema que está na sociedade, ele faz uma lei, um projeto de lei, apresenta um projeto, defende aquele projeto, faz surgir uma lei que vai disciplinar um fato nocivo para a sociedade, para que pare de acontecer, ou um comportamento que não acontece mais para que aconteça. Então, quer dizer, esses problemas todos, no primeiro momento, a exigência maior não é nem da população, mas era o Gilmar Nascimento mesmo cobrando de mim mesmo, para que eu não falhasse, que eu não decepcionasse ninguém. Então, eu adoeci até no primeiro ano, vivi esse momento até de depressão. E tive que vencer isso mais tarde, reconhecendo que eu não teria todos os poderes. Poder soberano, poder ilimitado é de Deus, e que nós somos apenas criaturas de Deus, e nós temos esses limites. E aí eu consegui organizar tudo isso, mas no primeiro ano foi muito difícil. Consegui fazer com que acontecesse muitas coisas, mas também muitas que eu gostaria que acontecessem não foram possíveis em virtude das limitações de não depender exclusivamente de você. Ok, fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.